Good morning, good evening, or good afternoon, my students. I am teacher Fábio, and we will start to talk about reported speech. Ou seja, vamos falar do que eu considero, dentro das estruturas gramaticais, uma das coisas que mais dá trabalho para vocês, que é o discurso indireto, também chamado de reported speech. É claro que quando a gente fala de reported speech, quando a gente fala dessas coisas, a gente está lidando também com aquela coisa de eu poder fazer uma citação de alguém. Veja só, eu estou citando alguém, estou apresentando algo de alguém. O que pega no reported speech é que você precisa conhecer muito bem os verbal tenses, mais até do que no passivo. Então vocês vão perceber um pouco isso daí. Em segundo lugar, o que a gente chama de discurso indireto em português, ou indirect speech em inglês, não é exatamente a mesma forma que nós montamos. Por exemplo, se eu disser assim em português: estudem amanhã para a prova. E aí você diria assim, vou explicar. O professor Fábio disse que a gente tem que estudar, a gente deve estudar para a prova. Percebam que muda pouco a estrutura dos verbos. Em inglês, o reported speech é um pouco mais trabalhoso. Então, para a gente discutir um pouco sobre isso, vamos já trocar para cá e vamos falar do reported speech, como ele funciona, como que a gente trabalha com ele, qual que é a lógica desse reported speech, afinal de contas. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que é, então, o reported speech? Vamos explicar isso aqui de uma maneira bem rápida, bem fácil. É quando você descreve aquilo que outra pessoa disse. É basicamente isso. Nossa, mas parece tão fácil assim, né? Então quer dizer, eu só explico o que a pessoa disse. Só que tem um porém, tem um macete aí. Nós temos em inglês o direct speech, o indirect speech ou reported. O que é o direct speech? É a citação literal. Então se eu dissesse assim, vamos colocar aqui em português: estudem amanhã para a prova. O professor Fábio disse, dois pontos: estudem amanhã para a prova. Em inglês você teria as aspas. Em inglês seria o seguinte: My students, please study for the exams. Teacher Fábio said to study for the exams ou the tests. Então, a gente tem aqui uma mudança, algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Então, quando eu falo de reported speech, eu estou falando de você descrever aquilo que outra pessoa disse de maneira indireta. Então vamos ver aqui um exemplo. I'm fine now. Sue said that she was fine. Vocês percebem que quando eu dizer I'm fine now, quer dizer, eu estou bem agora. Sue said that she was fine. Ela disse que ela estava bem. No caso now aqui, eu optei por não trocar, não colocar o in that moment, a few moments ago, alguma coisa assim. Porque isso também é uma característica que vai acontecer muito com o reported speech. Tem palavras que vão mudar, não são somente os verbos. Então, a gente tem que prestar muita atenção em qual é a referência que eu estou utilizando. Por isso que, para os exemplos, quando possível, eu vou colocar alguma imagem, alguma coisa, para que fique mais fácil de vocês identificarem. Então, percebam que quando o Sue diz I'm fine now, eu estou usando o present simple. E o reported está no past. Então, am was. E eu coloco o verbo said, que é o verbo disse. Em inglês nós vamos poder usar o said e o tell. Eu vou say e o tell. Vou comentar um pouco sobre isso mais para frente. Então vamos lá. Vamos pegar a frase. Sue said that she was fine. Então, como a gente forma o reported? Primeiro eu preciso ter uma fala de alguém em qualquer contexto, tá? O verbal tense da fala não me importa para como eu vou formar o reported speech. A forma como eu vou colocar isso é que vai ser influenciada pelo verbal tense. Vocês vão entender já já por quê. Então a primeira coisa que eu observo é o sujeito. Quando ela disse I was fine,
primeira coisa que eu tenho que pegar é quem disse. E isso é importante. Quando eu não sei quem disse, eu posso usar somebody, anyone, someone. Embora anybody, normalmente é um ninguém, a gente não usa com tanta frequência. Mas quando eu sei quem disse, eu tenho que anunciar. Então eu sei que a Sue tinha dito I am fine. Em seguida, nós temos um verbo, que é o verbo to say, no passado. Há outros verbos que podem ser utilizados sempre no passado simples. Como, por exemplo, o verbo tell, que vira told. A gente vai ver depois a diferença disso usar um outro. Porque as pessoas falam que say e tell são coisas diferentes, porque um é dizer e o outro é falar, mas não é bem isso. A diferença, para a gente falando de língua portuguesa, é um pouco maior. Então, eu tenho Sue, eu tenho said. Aí, eu vou ter a palavra that, que seria equivalente ao nosso que. Isso daí é um pronome relativo. Porém, ele é opcional. Qualquer forma do reported speech, você não é obrigado a colocar o that. Tanto que ele pode ser removido. Então, é mais comum em inglês a gente dizer assim: Sue said she was fine. Então, a gente precisa pensar nisso. Em inglês, aprenda uma regrinha que funciona para tudo. Se no inglês eu disser assim, isto é opcional, é para você não usar. A ideia é sempre essa, porque nem quando você tem pronome relativo com o sujeito na frente. Por exemplo, quando eu digo assim, o caso disso aqui, por exemplo, que é o that, mas poderia ser o who, poderia ser o which, por exemplo. Tipo. Se eu dissesse assim, Rick is the man who won the prize. Rick is the man who won the prize. Aqui, então, Rick is who owns the prize. Então, aqui eu preciso colocar quando tem um sujeito. Se eu tiver sujeito declarado como aqui, eu tenho que tirar. Então, eu posso tirar aqui. Posso fazer. Então, normalmente who, normalmente whom, a gente não vai precisar tirar. Mas o that, que é o que serve para todos, ele é retirado se o sujeito aparece na frente. Aí, quem é minha referência? Quando eu digo I, ela está falando dela mesma. Mas poderia ser de outra pessoa. Então eu tenho que ver quem que é a minha referência do que ela está dizendo. Ela está se referindo a si mesma, é o she. Se no lugar de sua Sue dissesse Sue, se Sue tivesse dito My brother is fine, seria assim, Sue said that her brother, ou se souber o nome do irmão dela. E aí, o verbo que estava no present simple vai para o past simple e depois vem o resto da frase. Então, por que é importante a gente acompanhar? Porque essa é a estrutura básica de tudo que você vai usar para entender o reported speech. Reported speech, então, ele é sempre uma fala no passado, com base no que a pessoa disse. Então, se a pessoa disse algo, a sua versão reported é sempre uma versão passada daquilo. E aí, como que a gente vai saber isso? Como que a gente vai trabalhar com isso? Antes da gente trabalhar, vamos ver aqui, eu comentei sobre say e tell. Nós usamos say quando você diz algo. Você diz, você fala e você não direciona para falar para alguém. Seja porque você não quer dizer para quem que foi, porque talvez esteja implícito. Seja porque você não sabe, ou porque alguém falou para geral ouvir. Por outro lado, tell tem uma outra função. Tell é quando você direciona algo para alguém. Então, falando naquele gramatiquês que vocês odeiam na língua portuguesa, é a mesma coisa que eu falar assim, olha, eu tenho um verbo que ele é transitivo direto e o outro que é transitivo indireto. Só que aqui no inglês você não vai ter a preposição. Existe em inglês, inclusive, o conceito de direct object, indirect object, mas a gente normalmente, quando vai aprender como uma segunda língua, não aprende isso, porque, na boa, não serve para muita coisa, não. Ajuda você saber, por exemplo, que tipo de complemento você vai colocar. No caso de say, a de tell. Então,
que você utiliza say, você nunca pode dizer, você nunca vai dizer para quem que é. Se você precisa direcionar essa fala, aí você utiliza o tell. Vamos ver um exemplo aqui para a gente situar isso aqui, para a gente situar melhor. He said that he had a fast car. Ele disse que ele tinha carro rápido. Ele disse, simplesmente disse. Agora, se eu quero dizer que ele disse para mim, he told me that he had a fast car. Então, ele me disse que ele tinha um carro rápido. Então, vocês percebam aqui qual que é a diferença? Então, said, você já diz o que foi dito. Told, para quem foi dito. Lembrando que você não coloca o to. Teoricamente, eu poderia até utilizar o said to me, mas assim, gramaticalmente não está correto. É possível, mas gramaticalmente não está correto. Então, utilizou o said, já diz o que foi dito. Corta a fala. Usou told, você tem que obrigatoriamente indicar para quem que é essa fala. Porque senão, olha o que acontece nessas duas construções. He said me that he had a fast car. Isso está errado. Por que está errado? Porque você colocou me, você colocou para quem foi dito. Isso é incorreto. Você não pode dizer he said my brother. Isso não pode. O verbo to said, do say, não exige nenhum tipo de complementação, a não ser o que foi dito. Mesma coisa o verbo to tell, no caso quando você coloca o told. He told that he had a fast car. Isso está errado porque usou o tell, você obrigatoriamente tem que dizer para quem é. Obrigatório. Então é basicamente isso daqui que vocês têm que observar, vocês têm que tomar muito cuidado. Agora, vamos pegar aqui o que, para mim, é o que vai dar mais dor de cabeça para vocês. Que é como a gente vê os verbos no Reported Speech. E assim, aqui eu não vou falar especificamente de modal, não vou falar dos verbos no imperative, porque o imperative também tem algumas regrinhas. Eu vou pegar o que é mais fácil e mais usual. Depois, numa outra aula, eu vou explicar um pouco sobre o modal, um pouco melhor sobre o modal, sobre infinitivos e sobre algumas exceções, alguns casos que vocês precisam conhecer, porque isso aqui já vai estar bastante confuso, bastante cheio de referências para vocês se preocuparem. Então vamos lá. Primeira coisa, eu já disse isso antes, mas aqui eu reforço. Todo reporter speech é sempre uma versão no passado da versão no direct speech. Se por algum acaso a minha fala já for no passado, a gente vai ter algumas regrinhas aqui. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Isso quer dizer que quando você vai trocar de um verbal tense para o outro, você precisa ir para a versão passada dele. E para ajudar, eu coloquei aqui alguns pares para vocês lembrarem e talvez ajude um bocado com o reported. Então vamos lá ver como que funciona isso. Se eu tiver o present continuous, o meu reported será sempre no past continuous. Então, I'm reading an interesting book. Então, vamos imaginar que no caso, o meu falante seja uma mulher. Então, eu estou assumindo que é uma mulher aqui. She said she was reading an interesting book. Eu tenho que saber de quem está falando, tem que ter uma declaração. Aqui no exemplo, eu estou colocando só a fala e eu dou a referência para vocês. Normalmente você já vai saber de quem que se fala, então não se preocupem com isso. O outro exemplo que eu mostrei para vocês, vocês tinham uma referência de que era ela. Às vezes vocês não sabem qual que é o nome. Utilizem o pronome de gender, o she, ou he, o we, ou they. Na verdade, pronome de primeira pessoa você nunca vai usar. É sempre de terceira. Então, a primeira dica quando você for fazer a mudança de referência é você vai utilizar he, she, às vezes it também, dependendo do que a pessoa estiver falando, ou você vai usar they. Tá? Então, essa já é uma dica que ajuda muito aqui
nesse caso. Então, I am reading an interesting book. She said she was reading an interesting book. Se eu tenho o present perfect, eu tenho que utilizar o past perfect. Então, I've traveled since 1995. O past perfect. Rick said he had traveled since 1995. Então, have traveled, had traveled. Vocês têm que notar aqui o seguinte. No caso do tempos perfeitos e também nos tempos do passado, que a gente vai ver nos próximos, é obrigatório que vocês vejam se o verbo é regular ou não. Então, por exemplo, o verbo to have ele é irregular. O verbo to travel é regular. Mas você vai ter muito verbo irregular que pode acontecer aí. No caso, quando já estiver no present perfect, você já vai ter o irregular pronto. Não há nenhum problema aqui. Agora, quando você utilizar o will, já é modal. O will, ele tem o seu reported com would. Por quê? O will indica probabilidade. O would, ele também indica probabilidade, só que ele é uma probabilidade equivalente ao que seria o nosso subjuntivo, futuro subjuntivo. Ou, em alguns casos, futuro do pretérito, da construção. Então, digo assim, I'll call não call you. Esse your apareceu aí a mais, mas é I will call you as soon as possible. Mas, na verdade, eu call your father. Tinha esse exemplo, acabei mudando, esqueci de tirar. I'll call you as soon as possible. E aí, como que fica com would? The attendant said she would call me as soon as possible. Então, eu chamarei você o mais rápido possível. E aí, quando é com would, a atendente disse que ela me chamaria o mais rápido possível. Então, chamaria seria o futuro do pretérito. Então, ele seria uma condição, quase um condicional. Vamos pensar desse jeito. Can. Can faz passado com could. Então, we can sing together. Meg said they could sing together. Então, nós nós sabemos cantar juntos. Meg disse que eles sabiam que eles conseguiam cantar juntos. Note que aqui o we virou they. Então, vai um macete aqui para ajudar vocês. Quando você tiver I, tem que saber quem que é a pessoa. Muitas vezes, mas quando você não souber o nome, mas souber quem que é a pessoa, vai ser ou he ou vai ser she. No máximo, someone ou somebody. Quando você tiver um you, muito provavelmente vai virar um I. Então, aqui são, essas transformações eu vou comentar num outro vídeo. Como que se transforma pronome. Mas assim, o básico é isso daqui. Se eu tiver um we, eu vou ter um they no meu reporter. Porque é a pessoa que está falando mais outra. Então, só para vocês terem uma dica muito simples, utilizei o I, vai ser ou he, ou she, ou o nome da pessoa. Se eu tenho um you, vai ser um I, um eu. Se eu tenho um we, então they, seriam eles ou elas. Tá? Então, memorizem isso, que isso aqui já ajuda bastante. Quando eu tenho o passado simples, é aqui que a gente tem uma coisa que muda dependendo de qual o gramático, e eu particularmente acho que, do que eu conheço de inglês, esse é o mais razoável. Passado simples. Quando my package arrived on Friday, meu pacote chegou na sexta-feira, eu posso usar ou o passado simples, porque já está no passado, ou eu posso usar um past perfect. Não tem diferença nenhuma. Há alguns gramáticos que dizem que não, você tem que jogar para o past perfect. Na verdade, não. Então, quando eu digo assim, my package arrived on Friday, aí vai ficar com Josh said his package arrived on Friday.
ou just said his package had arrived on Friday. Tem diferença? Não, não tem diferença nenhuma. Qualquer um que você utilizar está correto. A grande questão é que tanto o past perfect como o simple past já estão na sua versão passada. É a mesma coisa quando eu pegar, por exemplo, o past continuous, o past perfect, o would. Se eu uso isso daí, eu não preciso trocar o modal. Eu não preciso trocar o tempo. Eu posso manter o mesmo tempo. Eu posso manter o tempo que estava no Active Speech. Então, isso também já ajuda um bocado a gente. O que muda são os tempos que não estão em tenses de passado. Não. Will, can, present simple, present continuous e perfect. Todo o resto já está no passado, você pode manter. Os modais vão ter algumas diferenças, isso fica para um próximo vídeo. Tá? Então, fiquem cientes com relação a isso. Só que tem uma exceção aqui, sim, porque sempre tem exceção. E exceção eu sei que é uma coisa que vocês não curtem muito, é o tipo de coisa que às vezes não vai. Se você tiver uma ação cuja descrição ainda está ocorrendo, você não altera o tempo verbal, ou seja, ela é present simple. Então, se você tem uma situação no present simple e isso não houve alteração, você não vai mudar. Então, I love pink sunglasses. Então, essa moça está dizendo que ela ama óculos de sol rosa. Mia said she loves pink sunglasses. Então, eu não altero. Por quê? Ela ainda continua gostando de óculos de sol rosa. O que pode acontecer é que quando você coloca isso, às vezes você não tem como saber. Tem um contexto para saber disso. O love, o like, a não ser que eu tenha alguma coisa que me indique que a pessoa mudou, eu posso deixar no presente. No caso, eu deixar no presente se a situação continuar. Então ela ama, ela continua amando, então eu não mudo. Então eu coloquei com um todo para vocês poderem ver. E a told me that she loves pink sunglasses. Fazendo perguntas com report speech. Se por algum acaso eu tiver uma pergunta com report, eu faço. Então, a pergunta que ele faz é: My son, where are my keys? Meu filho, onde estão minhas chaves? Danny asked his son where his keys are. E isso daqui eu acho que é o mais trabalhoso, porque a gente no português esquece de uma coisa muito importante no inglês. A gente não tem versão de verbos. O que acontece no inglês é o seguinte: quando você tem uma pergunta com double way, né, que é uma pergunta que exige uma resposta elaborada, muitas vezes eu vou ter o verbo auxiliar, muitas não, eu vou ter o verbo auxiliar antes do sujeito, como por exemplo, where are my keys? Só que quando eu colocar no reported, eu tenho que tirar esse auxiliar e jogar o meu verbo no tempo passado. No caso, where are my keys? Onde estão as minhas chaves? Esse are é present simple. Como o verbo to be ele é um verbo auxiliar e ele sozinho também é um verbo autônomo, então vocês precisam pensar no seguinte: ele vai ter que sair de trás do sujeito e ser colocado na frente. Então, my keys é o sujeito. Então, where my keys are. Então, where are my keys? Dennis asked his son where his keys are. Os presents continuous, mesma coisa. O verbo vai para frente e você coloca na versão passada. Present simple, você tira o do ou does e coloca o verbo no past simple. E por aí vai. Então, basicamente é isso. Outra pergunta com reporter speech que pode acontecer. Quando você tem perguntas do tipo sim ou não, yes, no question. No geral, é quando você não tem what, where, what, which, who, whom, whose.
why. Quando você não tem nenhuma dessas perguntas de WA, pergunta sempre do tipo sim ou não. Então, do you like to eat something? Você gostaria de comer alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Você pergunta, do you like to eat something? Você quer comer alguma coisa? Para essas situações, você tem que colocar um if. Mirna asked if her friend liked to eat something. Então, Mirna perguntou se sua amiga gostaria ou queria comer algo. Então, se você tiver um reported de perguntas do tipo sim ou não, você tem que colocar um if. Não entra nessa regrinha de if clause. Bem claro, não entra nessas regrinhas. Tanto que você poderia ter, por exemplo, assim. We will arrive early. Você chegará cedo? Mirna asked if her friend would arrive early. Então, quando a gente está lidando com isso, eu tenho que colocar um if, porque a pergunta é do tipo sim ou não. Yes, no question é basicamente isso. Se eu tenho, por exemplo, uma pergunta do tipo assim, que a gente chama de pergunta afirmativa. Teacher, why do you want we work in groups? Quando acontece isso, lembra que eu falei para vocês de ter um auxiliar ali? Do you want é present simple. Você quer que nós trabalhemos em grupos? Então, o reported seria Anthony asked why the teacher wanted they worked in groups. Então, eu tiro o auxiliar e jogo o verbo no passado. Então, quando eu tenho. É o mesmo caso lá do verbo to be. Veja que tem um double question, um while. Por quê? Então, como não é uma pergunta de tipo sim ou não, não leva if. E aí você mantém a estrutura. O que é interessante do inglês é que você não inverte verbo. Os únicos verbos que invertem são auxiliares. Do é auxiliar para marcar pergunta. Aqui você está fazendo uma afirmação. A gente chama de affirmative question em inglês. É quando você utiliza uma estrutura de pergunta para afirmar algo. O reported speech usa isso. É importante que vocês estejam atentos. Mudança de referência. Quando a gente está trabalhando com o reported, as referências podem mudar. Eu tenho que saber quando a pessoa disse ou para quando a fala dela se localiza. Então vamos pegar aqui o exemplo da Angela, que ela vai servir para os nossos dois exemplos. Então, shh, the baby is sleeping. Angela said the baby was sleeping yesterday. Então ela disse isso ontem. Então a minha referência de tempo é que ela disse ontem uma coisa. Eu tenho que marcar isso. Às vezes a referência de tempo está dentro da fala. Aqui no caso não está. Se eu tiver uma referência do today, eu vou utilizar yesterday. Se eu utilizar yesterday na fala, a minha referência ela vai ser the last day. Dia, ou quantos dias tivesse passado. Então vamos ver o nosso último exemplo aqui. The baby will wake up tomorrow. Então, o bebê irá acordar amanhã. Angela said the baby would wake up the next day. Então, Angela disse que o bebê acordaria no dia seguinte. Então, gente, basicamente, esse é o resumão. Essa aula está bem grande, inclusive, sobre o que é Reported Speech. É um pouquinho mais trabalhoso, eu confesso. Dá um baita de um trabalho, uma baita dor de cabeça. Mas eu sei que vocês conseguem. Então é isso. Essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. E nos vemos na nossa próxima aula.